Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Vamos nos sentando, mais uma vez cantando o refrão do salmo. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Verdadeiramente, meus irmãos e minhas irmãs, sem dúvida alguma, você que está aqui, você que nos acompanha em casa, sem dúvida alguma nós acreditamos que o Senhor edifica Jerusalém. É importante nós adentrarmos no contexto que esse salmo, que a leitura nos apresenta nesta noite. A primeira leitura é uma concreta promessa, do início ao fim. A primeira leitura é um texto em estado de promessa, é um texto em estado de esperança. É a esperança transformada em palavra, transformada em literatura nesse texto. Porque quando o profeta Zacarias, em nome de Deus, proferiu esse oráculo, dizendo que Jerusalém voltaria a ser uma cidade feliz, que ali estariam as crianças, que ali estariam os idosos, ele estava falando isso quando Jerusalém estava destruída. Aliás, Jerusalém estava sendo aos poucos reconstruída. Os judeus tinham acabado de retornar do exílio, que era na Babilônia, onde hoje se situa o Iraque, tinham retornado para a Palestina, para a Judeia, e ali em Jerusalém estavam reconstruindo a cidade. Contudo, essa promessa é uma promessa muito assertiva, muito objetiva, mas o que se via não era isso, era destruição, eram cinzas, eram escombros, mas mesmo assim, Deus estava prometendo que iria edificar Jerusalém, como você ouviu na primeira leitura. Depois o Salmo veio corroborar, ratificar isso. Deus estava prometendo que Ele ia fazer algo novo acontecer ali. E Deus costuma ser especialista em causas impossíveis, não é verdade? Quando a situação se torna impossível, Deus começa verdadeiramente a olhar com força para aquela realidade e a agir naquela circunstância. Então essa primeira leitura fala de uma promessa. Fala de uma promessa. E nós estamos em setembro, nós estamos na primavera, o mês das novidades de Deus, o tempo, a primavera é o tempo das novidades de Deus, o tempo das surpresas de Deus. Saiba disso, você que está aqui, você que está em casa, com certeza Deus deseja te surpreender nesse tempo, com certeza Deus tem novidades para a sua vida. Você que tem enfrentado situações complexas, desafiadoras, você que enfrenta problemas na sua casa, na sua família, problemas de ordem interior, não sei, abra-se a Deus nesse tempo, deixe Deus te surpreender. Você sabia que Deus quer surpreender você com novidades nesse tempo? Proclamo isso mesmo com autoridade de sacerdote. Deus quer te surpreender, como nós aprendemos a acreditar na Canção Nova.
faz parte da mística da Canção Nova, acreditar que nesse tempo é um tempo no qual surpresas de Deus, novidades de Deus se manifestam sobre a nossa vida. E sobre a sua também, eu creio nisso. Cultive essa fé de expectativa, essa fé escatológica, no sentido de viver como se nós aprendemos na teologia, este já e o ainda não. Nós já estamos aqui vivendo a manifestação de Deus na nossa história, só que ainda não vivemos a manifestação definitiva, que vai ser no dia que nós nos encontrarmos com Ele definitivamente, ou no dia que Ele retornar. Mas nós precisamos, irmãos e irmãs, cultivar essa esperança no coração. A promessa está aí. Deus faz promessas para mim e para você. Mas é preciso que nós as saibamos ouvir e guardar no coração. Nossa Senhora era uma pessoa, a Virgem Maria, que o Evangelho de Lucas diz que guardava a palavra de Deus no coração, guardava todas as coisas no seu coração. E nós precisamos também, você que está aqui, você que nos acompanha em casa, você não pode deixar que aquilo que Deus já te falou escorregue pelo ralo. Você não pode deixar que as promessas que Deus já fez a você simplesmente caiam no esquecimento. Não. Cultive a memória no seu coração daquilo que Deus já fez na sua história, daquilo que Deus já te deu, daquilo que Ele já te prometeu, do relacionamento que você já experienciou com Ele, ao lado dEle. Mantenha isso vivo. Gente, o povo judeu nos ensina que a fé não sobrevive sem memória. Você percebe como no Antigo Testamento, quantas vezes o povo faz memória? O Senhor que nos tirou do Egito, o Senhor que nos libertou das mãos do faraó, o Senhor que nos libertou das mãos da morte. Eles faziam memória, porque um povo sem memória é um povo sem identidade. Nós também hoje, celebrando São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, o grande exegeta quer dizer o estudioso da Sagrada Escritura, ele, como Nossa Senhora, guardou a Bíblia no seu coração. E mais do que isso, ele deixou que a Sagrada Escritura transformasse, permeasse todo o seu ser. Um homem que guardava viva no coração a memória da palavra que a ele foi proferida. A palavra na Escritura, mas a palavra também nos acontecimentos. A palavra de Deus está na Sagrada Escritura, mas Deus também fala conosco nos acontecimentos da vida. Você já percebeu como Deus fala comigo e com você? Pode ser que Deus esteja falando com você hoje nessa missa, ou durante esse final de semana Ele falou, durante esses dias Ele tem falado, e você tem sido cabeça dura, ou eu sido cabeça dura, e não ouvido o que Deus está nos pedindo. Às vezes Deus fala através dos fatos. Você tenta fazer uma coisa e não dá certo, você tenta e não dá certo, você tenta e não dá certo. Será que não é Deus falando que não é este o caminho? Nós precisamos cultivar essa virtude de São Jerônimo, de Nossa Senhora, de guardar a palavra de Deus no coração, de saber cultivá-la dentro de nós, de saber interpretá-la também nas circunstâncias da nossa vida. Gente, São Jerônimo nos ensina muito. Nós celebramos a sua memória hoje, dia 30 de setembro. São Jerônimo era um homem muito rico, era um homem inteligente, era um homem muito capaz. Você imagina, naquela época eu acho que ele não tinha nenhum laptop ainda, né, no século IV, penso eu. O que você acha? Acho que ele não tinha nenhum tablet, nem nada disso. Ele foi para uma gruta em Belém e traduziu a Bíblia inteira, os 73 livros da Bíblia, do hebraico, grego e aramaico para o latim, sem computador, sem aquela ferramentinha que você muitas vezes usa quando você tem que fazer aquele trabalho, né? Você que estuda, tem que traduzir, eu não vou nem falar o nome para não fazer propaganda aqui, não é? Mas sem aquelas ferramentinhas modernas que às vezes a gente usa, não é? Para facilitar, para nós nos tornarmos poliglotas com mais facilidade. É lógico, nem todo mundo usa, mas muita gente acaba usando. Aquela palavrinha, não é? Que você clica lá, aquele site com tantas informações interligadas. Naquela época São Jerônimo não tinha disso não. Ele foi com a sua inteligência.
Um homem inteligentíssimo, gente. Ele se consagrou ao estudo da palavra de Deus. São Jerônimo guardava a palavra no coração, e mais do que guardar no coração, ele fez da palavra de Deus o sentido da sua vida e a direção para a sua história. Você busca direção para a sua vida na palavra de Deus? Mas não é uma coisa desencarnada, não. Um estudo sério. Eu acho tão bonito quando eu vejo na Assembleia pessoas que têm um conhecimento bíblico, pessoas que vêm à igreja e que têm sede de aprender. Olha, o padre, a gente não sabe tudo não, viu? Meu conhecimento não é hegemônico, eu preciso ser um facilitador. Se você sair daqui dessa missa com vontade de estudar mais, eu já me dei por satisfeito, cumpri minha missão. Se você sair dessa missa falando, padre, eu quero conhecer mais a Bíblia, padre, eu quero conhecer mais sobre aquilo que você falou, eu quero que você estude e saiba mais que eu, saiba mais que outros padres, mas que estude, filho, que estude, filha, que não fique na superfície. Muitas vezes a gente tem uma fé superficial porque a gente não se debruça sobre a palavra de Deus, porque a gente não gasta tempo. Eu sei que a vida é exigente, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sei no tempo que a gente vive, eu sei nós aqui de São Paulo, não é? Como corremos, e metrô, trânsito, tantas realidades. Mas a gente precisa começar a priorizar algumas coisas na nossa história, na nossa vida, senão a gente nunca vai sair do lugar. Aquela fezinha fraca, aí falam qualquer coisa para você, você já entra em crise de fé. Quem entra em crise de fé muito fácil é porque nunca teve fé direito, não aprofundou a fé. É preciso conhecer a Sagrada Escritura, é preciso se debruçar. Olha, eu levo isso muito a sério, gente. Toda pregação que eu vou fazer, eu luto, mesmo na correria do nosso dia a dia, para antes ler a palavra, de estudar, não só a palavra, mas também os elementos do tempo, porque isso é importante para nós cristãos. Nós não podemos ficar alienados. Para nós cristãos e para as pessoas de boa vontade que nos acompanham também, ainda que não sejam cristãos e cristãs, a gente precisa conhecer o que Deus disse na sua palavra. Existia um santo, se eu não me engano, São Gregório, que dizia que a Bíblia é a grande carta de amor de Deus para a humanidade. Pena que muitas vezes nós a deixemos fechada. Grande carta de amor que você recebe, mas que muitas vezes fica fechada. Ou seja, só um lado está amando, né? Porque se nós amássemos também, nós leríamos essa carta de amor todos os dias. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Se você diz que ama a Deus e não lê a palavra, desculpa a expressão, meu amigo, minha amiga, mas você é um mentiroso. Eu sou um mentiroso se me portar assim. Porque ignorar essas Escrituras é ignorar o próprio Deus. São Jerônimo, irmãos e irmãs, foi alguém sedento da palavra, que estudou a Bíblia, que leu a Bíblia, não numa leitura superficial. Tem gente que fala, padre, na Bíblia está escrito para não adorar a imagem. Você já estudou o contexto daquilo ali? Isaías profetizou aquilo, quando Israel era dominado por vários povos, era vizinho, aliás. O profeta Isaías muitas vezes falou, não adorarás imagem. Quando o povo de Israel era vizinho de vários povos pagãos que queriam entrar ali em Israel e incutir ali no meio da mentalidade israelita, palestina da época, costumes pagãos, religião contrária à religião pura que eles seguiam na época. Então quando se fala para que eles não podiam adorar a imagem, era porque esses povos pagãos, eles tinham, por exemplo, uma estátua lá de um bezerro. E eles se ajoelhavam diante daquela estátua e começavam a se furar com facas. E muitas vezes matavam os próprios filhos diante daquela estátua, jogavam o sangue do filho. Cortavam o pescoço, jogavam o sangue aos pés daquela estátua. E falavam, meu Baal, meu Deus. É esse o sentido. Por isso que Isaías falou, vocês não vão adorar essas imagens. Ou seja, vocês não vão seguir os costumes desse povo, não vão se esfaquear, não vão matar os filhos de vocês, não. Deus não quer isso de vocês, Deus quer a vida. É muito diferente do que quando nós temos uma imagem na igreja, por exemplo, de Nossa Senhora, que nos lembra alguém que foi fiel a Deus, que nos lembra alguém que soube ouvir a palavra de Deus e guardar no coração, que nos lembra alguém que não questionou diante daquilo que não entendeu, que nos lembra alguém que soube caminhar na penumbra da fé, mesmo sem nenhuma luz iluminando o caminho, a Virgem Maria. Ela não é deusa,
Eu não adoro a Virgem Maria, eu adoro Jesus Cristo, que é o único Deus e o único Senhor. E todo católico deve proceder assim. Mas ter uma imagem de Nossa Senhora não é como ter uma imagem de Baal. Eu nunca vi ninguém se espetando com faca diante de Nossa Senhora. Se você ver, você me avisa, principalmente aqui. Eu vou fazer um carinho na nuca. Com todo respeito, né? Um carinho daquele bem dado. E uma catequese posterior a esse carinho, né? Porque não é isso. Agora, quando você estuda a Escritura, você entende o que está escrito ali. Gente, o fundamentalismo é sempre um perigo. Você viu os atentados no Quênia? Você tem visto tantos atentados mundo afora, pessoas sendo dizimadas em nome de compreensões fundamentalistas. Então é preciso estudar. São Jerônimo nos ensina isso. Não pare no fundamentalismo superficial. Vá atrás de entender o que a Bíblia quer dizer. E mais do que isso, São Jerônimo nos ensina, irmãos e irmãs, a nos deixarmos educar pela palavra, a nos deixarmos formar pela palavra. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter um contato diário com a palavra, como bem nos ensina nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. A gente precisa ter um contato diário com a palavra, nós precisamos, para que ela nos forme, nos eduque. Gente, a palavra é um maravilhoso pedagogo, educador. E aqui quero aproveitar para recordar daquela célebre frase do grande filósofo Sêneca, que dizia que a educação deve ser vislumbrada como algo essencial. Devemos dar atenção à educação, porque ela vai repercutir em toda a vida. O que tem educado você, meu filho, minha filha? O que tem me educado? Quais literaturas têm educado você? Quais realidades têm educado você? E que valores, aquilo que você tem lido, tem incutido no seu coração, no meu coração? Deixar-se educar pela palavra, porque a educação influi em toda a vida, como dizia Sêneca. Ter a humildade de se deixar formar pela palavra. São Jerônimo teve essa humildade. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo. São Jerônimo, além de ter uma humildade de se deixar formar pela palavra, ele teve uma humildade intelectual. Uma humildade intelectual, sim, de saber conviver com aquilo que ele não entendia, de deixar que o tempo respondesse às suas perguntas sem resposta, às suas dúvidas. Humildade intelectual. Como dizia Clarice Lispector, a gente só consegue humildade com muito trabalho. Mas é preciso trabalhar para ter essa humildade. Você já percebeu como isso é ausente hoje em dia? Parece que existe uma campanha, gente, na internet, nas escolas, nas faculdades, uma campanha de cunho ateu, para retirar a fé dos nossos jovens, do nosso povo. Esses dias uma mãe me dizia: ai padre, é tão difícil trazer o meu filho na missa, porque ele viu na internet coisas contrárias ao cristianismo e ele não acredita mais. Em primeiro lugar, o menino desse é superficial demais, né? Porque não tem personalidade, não tem opinião própria para estudar e concluir, tirar as próprias conclusões. Vai ser sempre uma Maria vai com as outras, uma vaca de presépio, desculpa a expressão, não é? Mas gente, procura na internet. E olha, aqui eu não quero encobrir, não. O próprio Papa João Paulo II pediu perdão, aliás, dos pecados da igreja. A igreja sempre teve facilidade de reconhecer aquilo no qual ela acertou, porque a igreja é composta de seres humanos, né? E onde tem ser humano, infelizmente tem fragilidade. Mas nem tudo que se fala é do jeito que se é. Nem tudo é culpa da igreja. É tudo culpa da igreja e dos cristãos, tudo. A AIDS daqui a uns dias, o nazismo, o holocausto, o meteoro que vai cair daqui a 50 anos. Me perdoe, mas parece que existe uma campanha, meus irmãos e minhas irmãs, na internet, nas nossas escolas, nas nossas faculdades. Quantos professores por aí que pegam adolescentes que não têm ainda senso crítico, que não têm ainda conteúdo, e ficam fazendo uma lavagem cerebral neles. Por que não fala para alguém que estudou? Por que não chama um teólogo de verdade? Por que não chama uma pessoa que tem formação para debater? Mas coloca o adolescente, o aluno ali na escola, faz uma lavagem cerebral. Tudo é culpa de Deus, Deus não existe, tudo é culpa da igreja, e vai tirando das pessoas a fé, vai tirando das pessoas a esperança, vai roubando das pessoas
dos jovens a atitude de acreditar. Se fala tanto de liberdade de expressão, mas em nome da liberdade de expressão de alguns, a gente está sendo impedido cada vez mais de expressar aquilo que a gente crê. Esses dias eu vi a reportagem do Rock in Rio, com certeza você que nos acompanha pela TV Canção Nova assistiu, você aqui também, de uma banda sueca, que se intitulavam, que estavam fazendo uma missa negra, uma missa macabra, satânica sobre o palco, e o vocalista vestido de bispo, com a cara toda pintada, com uma mitra de bispo, uma cruz de ponta cabeça, que é um dos símbolos satânicos, uma casula igual essa minha aqui, com cruzes de ponta cabeça, que é um símbolo satânico, casula roxa, cantando e tocando. Até quando a gente vai aceitar tudo? Eu faço uma pergunta: por que esses caras não fazem isso imitando Maomé? Por que esses caras não fazem isso imitando? Para ver quanto tempo dura, não é? Mas a gente vai aceitando tudo, com todo respeito. Eu não estou falando, entenda bem, com todo respeito aos irmãos, não é? De outras denominações, aos irmãos muçulmanos, que são muito queridos também. A igreja reza por eles, pelos judeus, tem um carinho especial pelos que creem no Deus único, né? Você vê naquela prece da Sexta-feira Santa, a gente reza por aqueles que creem no Deus único. Mas parece que nós cada vez mais vamos cedendo, sabia? Vamos tendo vergonha da nossa fé, vergonha da palavra de Deus, vergonha de ser aquilo que nós somos, de acreditar, e as pessoas banalizam a nossa fé, e banaliza aquilo que a gente acredita, e sai fazendo charge dos nossos santos, charge de Jesus Cristo, em nome da liberdade de expressão. Opa, e a minha liberdade de expressão enquanto padre? E a sua liberdade de expressão enquanto batizado? Não precisa ser respeitada? E a minha liberdade de expressão nas minhas opções como cidadão, que a Constituição brasileira me assegura, onde que está? Mas até quando, gente, nós vamos ceder e vamos bater palma para tudo? Cristão, aprendamos com São Jerônimo, pessoa de bem, não só cristão. Você que é um homem de bem, que acredita no bem, a gente precisa levantar a bandeira do bem e lutar por ela, senão cada vez mais a gente vai se acomodando. Eu digo para você, o tráfico de drogas não se acomoda. Olha, se é uma coisa que é organizada no Brasil, né? É o crime, não é? É uma das coisas que a gente tem de mais organizada, não é verdade? Pena que não dá para a gente se orgulhar. Quem disse que brasileiro não é organizado, não é? O crime é que é um dos mais organizados do mundo. Tanto que um padre nosso, esses tempos atrás, estava lá, que mora lá em Israel, estuda em Jerusalém, estava passando na barreira entre a Palestina e Israel, estava com medo, parece que teve um atentado. Aí ele falou para o guarda: eu estou com medo. Ele falou: você está com medo? Você não é do Brasil? Falou para ele lá em Israel, você acredita? Você está com medo do quê? Olha a imagem que se tem. Por quê? Porque as nossas estatísticas aqui de assassinato e morte no trânsito são estatísticas de guerra, gente. Se morre mais gente aqui no trânsito do que lá na guerra. Do Iraque, quando estava, eu lembro que eu fiz a pesquisa na época, estava morrendo mais gente aqui no trânsito do que na guerra do Iraque, na época que estava em guerra. Só que a gente vai cada vez mais murchando. Ah, não, é assim mesmo, né, padre? Pessoa de bem, você que é cristão, você que é político, você que é advogado, você que é médico, você que é enfermeiro, você que é gente de bem, como diz o Dunga, você precisa levantar a bandeira do bem, você precisa lutar pelo bem, pelos valores do bem, porque senão cada vez mais a gente vai encolhendo, e onde a gente vai parar? Onde que vão parar os nossos jovens? Onde que vão parar? Qual vai ser o futuro da nossa nação, gente? Se você acredita, acredite mesmo, acredite em Cristo, ou acredite no bem, no amor, você que não é cristão, acredite numa sociedade melhor e lute por isso. São Jerônimo nos ensina essa humildade, mas não uma humildade rasteira, uma humildade preguiçosa, uma humildade tímida, uma humildade covarde, não, uma humildade que se deixa formar pela palavra. E se nós acreditamos no que nós acreditamos, é por causa da docilidade de São Jerônimo, do estudo, da firmeza dele em interpretar a palavra segundo o que a palavra diz. Olha, é difícil ser padre, ser pregador nos tempos de hoje, porque o discurso mais aplaudido muitas vezes não é o discurso que está na Bíblia não, mas é o discurso que as pessoas querem ouvir. Quer aplauso? Fala o que as pessoas querem ouvir. Deus me defenda. Eu quero morrer falando o que Deus quer, o que está na Bíblia, não o que os outros querem ouvir, não o que as pessoas esperam que eu diga para apetecer o ego, para agradar momentaneamente, não.
São Jerônimo nos ensina isso, gente. E mais do que isso, São Jerônimo nos ensina a humildade que sabe se ofertar. Diz a história que São Jerônimo era alguém muito rico, como eu disse, muito capaz, muito inteligente, e ele soube ofertar aquilo que ele era. Ele soube ofertar os seus dons, ele soube ofertar os seus talentos. Dá uma cutucada em quem está do seu lado, vai que essa pessoa esteja meio sonolenta. Fala assim: meu irmão, minha irmã, você tem ofertado os seus talentos pelo bem, por Deus? Dá uma sacudida, vai que essa pessoa está aí. Isso é bom, não é? Se tiver alguém abrindo a boca do seu lado assim, você dá uma cutucada, fecha essa boca, rapaz, está cedo ainda, está cedo para ter sono. Gente, é tão bonito quando a gente conhece alguém que sabe se ofertar, não é verdade? Alguém que sabe se doar o que tem. São Jerônimo é um exemplo lindo de doação. É alguém que se doa sem cálculo, sem exigir nada em troca. Mas é tão difícil também você encontrar pessoas assim hoje em dia. Papa Francisco dizia ontem: olha, cuidado para vocês não ficarem presos numa procura, encarcerados, dominados por uma procura por o bem-estar, por uma procura egoística, somente pelas coisas de vocês. Isso vai aprisionar vocês. Ele dizia ontem, um discurso belíssimo. As pessoas de hoje, olha, tem tantas pessoas que só querem receber. Você já percebeu essa mentalidade de sempre tem que levar uma vantagem, tem que ter algo em troca? A pessoa quer que o padre sempre dê, que a igreja sempre dê, que o vizinho sempre dê, que o pai sempre dê, e nasce achando que é um rei, que todo mundo tem que servir. Já percebeu? Quantos pais e mães estão com reis e rainhas na casa aí de 8 anos, 10 anos, 7 anos, 15 anos? Não coloca limite não, pai e mãe. Não exerce a educação na sua casa não, para você ver o que vai acontecer com o tempo. Infelizmente nós estamos numa geração que as pessoas estão sendo a medida de todas as coisas. Estão sendo verdadeiramente endeusadas, estão se endeusando. Eu acabo sendo a medida de todas as coisas. As pessoas vêm, como eu disse, eu quero que a igreja seja igual a um shopping center. Bancos ultra confortáveis, ar-condicionado, estacionamento grátis, padres bonitos, inteligentes, sábios, cantores. Mas você sabe quanto custa para formar um padre? Quantos anos demora? Você sabe quanto custa para manter essas luzes todas ligadas? Para reformar essa igreja? Todo mundo quer receber hoje em dia, mas poucos têm a coragem de ofertar, e muitas vezes até materialmente. Isso mesmo, padre, eu quero ir numa igreja que, como eu disse, que tenha bancos ultra confortáveis, aquele banco que massageia, né? Massageando. É um perigo, o povo vai dormir. Mas tem gente que chega a pensar um disparate desse. Coloca isso na igreja para você ver se não lota. Ar-condicionado, tudo muito bonito, mas pede para pagar o dízimo. Ah não, padre, para que eu vou pagar o dízimo? Para quê? Para manter essa luz, para manter esse teto, para formar os padres, para manter a paróquia, para pagar a água. Ou você acha que tudo isso cai do céu? Até para comprar isso aqui, ó. Isso aqui, o lecionário, comprar os livros dos seminaristas, tudo isso custa dinheiro. Mas não vou ajudar não, padre. Católico não ajuda. É por isso que a igreja às vezes não cresce, né? Ai, padre, eu não sei por que os músicos não deslancham. Eu sei, porque falta investimento. Falta muitas vezes eu e você ajudarmos com a nossa oração e também materialmente falando. Gente, conversava com um padre amigo meu que morou na Alemanha, ele me dizendo que na Alemanha, quando você declara a sua religião, você declarou que é católico, por exemplo, o governo já desconta um tanto X dos seus impostos para manter a igreja. Mas você não é católico? Para eles é lógico, não precisa nem questionar. Você não é católico, então você vai manter o seu culto. Mas no Brasil não dá para fazer isso, né? Que não ia chegar. Desculpa a sinceridade, né? Eu desconfio que chegaria uma porcentagem um pouco menor. Mas você me desculpa falar disso, gente. Eu não tenho vergonha de falar disso não, porque é algo muito concreto, porque eu preciso também formar a sua e a minha mentalidade.
Porque às vezes a gente acha que as coisas são muito mágicas, né? E eu não estou pedindo nada, não. Eu estou falando para você e eu refletirmos a nossa mentalidade. E não é só o dar o financeiro, não. Que às vezes você ajudar financeiramente é até mais fácil. Mas o seu coração? Tem muitas pessoas que não são felizes porque não sabem se ofertar. A pessoa tem tanto talento, tanto dom e fica fechada no seu mundinho. E eu não estou dizendo que a oferta material não é importante. É importante sim. Porque eu acho que um dos indicadores para você medir a conversão é quando o cara coloca a mão no bolso. Ali você mede um pouco também da conversão. Sabe? Não que isso seja uma necessidade, tem que ser só isso. Não, dê cada um, como diz São Paulo, como pede o seu coração. Isso aí é com você e com Deus. Mas, voltando ao assunto, quantos talentos que você tem como São Jerônimo, que você pode ofertar? Uma pessoa fechada é sempre infeliz. Porque a felicidade é sempre um êxodo, é sempre uma saída. É sempre um ofertar-se. Quantas mães com tantos talentos que não conseguem chegar até o filho, a filha, mas porque onde tem briga demais, não sobra tempo para o filho descobrir o talento da mãe. Onde tem briga demais, o marido não consegue apreciar a esposa. Por isso que o mal começa a destruir as nossas famílias, a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a gente começa a cultuar o ódio, a raiva, a mágoa, as brigas. Quem briga demais no casamento não tem tempo para descobrir o talento do outro e nem para partilhar o talento que tem. Quem briga demais no serviço, lá em casa, na família, com o pai, com a mãe, com o namorado, com a namorada, com a noiva, não consegue descobrir o talento. Às vezes tem que vir alguém de fora. Nossa, o teu filho é tão inteligente. Aí o pai olha, é? Nossa, tua esposa, ela é tão disposta. Quando? Porque o olho está tão viciado, não é? E a gente vai caindo naquele risco de definir as pessoas, de encarcerar num rótulo. Gente, eu tenho tanta raiva, desculpa a expressão, mas eu sinto raiva assim às vezes, e é saudável você sentir a raiva. Não vamos reprimir de maneira, como diz a psicologia, reprimir de maneira errada, acaba estourando para dentro. E também expressar de maneira errada não é o certo, né? Você vê que Jesus ficou com raiva, né? Pegou o chicote lá no templo e quebrou tudo. Ele expressou a raiva dele. Não vai sair quebrando chegando em casa não, viu? Depois fala que a culpa é minha. Ai, meu esposo, estou bravo, quebrei toda a nossa mobília nova. Foi o padre Zandoná que pediu. Depois aparece o cara bravo aqui comigo. Mas a gente tem que expressar a raiva. E eu fico com raiva quando eu chego e ouço alguém falando, ai padre, fulano é isso. Isso é um verbo no imperativo. Fulano é isso. Quando eu falo, fulano é chato, fulano é grosso, fulano é de tal forma. É lógico, às vezes ele pode estar agindo assim por muitos anos, décadas. Mas gente, a gente não pode. Quando você diz que isso aqui é uma coisa, você tira disso aqui a possibilidade de ser outra coisa. E quando eu falo que isso aqui é um mármore, como isso aqui é inanimado, não é vivo, isso aqui é um mármore e acabou. Mas quando eu toco em um ser humano, vem cá, Manuela, cadê a Manuela que está fazendo aniversário? Vem cá, vem cá. Está fazendo aniversário hoje, o Evangelho fala das crianças, né? Vem cá, você é minha amiga, não vai ficar tímida assim, está fazendo 10 anos hoje, vai fazer até a coleta hoje. Quando eu toco num ser humano, ó, que nem a Manuela, assim, bonita igual ela, eu não estou tocando num mármore. A Manuela pode dar trabalho de vez em quando, não é mãe? Às vezes dá um trabalho, outro, né? O pai ali, não muito, né? Mas ela pode ser outra coisa. Às vezes o pai olha e fala, essa menina não tem jeito. Não fale isso, pai. Sempre tem jeito. Sempre, o ser humano sempre tem jeito. Ainda mais quando Deus entra na história, sabia? Sempre é possível mudar. Você acredita nisso? Porque se você não acredita nisso, se você não acredita em você e no outro, você não acredita em Deus. Então acredite no que Deus pode fazer no outro. Eu sei que é difícil, gente, eu sei que não é fácil, não é, Manuela? Sei que às vezes não é fácil, vai lá, gatinha. Sei que às vezes não é fácil, não é? Deixa eu voltar para lá. Sei que às vezes não é fácil você acreditar numa pessoa que está te decepcionando por 10 anos, por 5 anos. Mas gente, não vamos perder essa esperança antropológica, não. Essa esperança no outro, essa esperança no que Deus pode fazer no outro, do que Deus pode fazer no meu irmão, no meu amigo que trabalha comigo, na minha mãe, no meu sobrinho. Porque se você mata a pessoa é isso.
Você roubou dela a possibilidade de ser outra coisa. Até do ponto de vista da psicologia, quando um filho cresce ouvindo do pai e da mãe, que é a referência ética, moral, afetiva dele: olha, você é grosso, você é o meu filho mais difícil, você não consegue estudar. Pai, mãe, será que o seu filho não consegue estudar? Ou será que ele viveu uma época que ele não tinha gosto para estudo e você tem que estimulá-lo para ele descobrir o talento que está dentro dele? Eu falei isso na semana passada, semana retrasada. Às vezes a gente define: não, esse meu filho não presta para isso. Opa, não fale isso, pai e mãe. Existem talentos dentro dele que você não sabe, nem ele, nem ela. Não sepulte as possibilidades das pessoas com seus rótulos, por amor de Deus. Não sepulte o bem que repousa dentro do outro com o seu olhar de condenação, com o meu olhar, com o nosso olhar de condenação. Eu sei que às vezes tem pessoas que já nos marcaram muito, eu digo, sem demagogia, gente. Não é fácil você acreditar numa pessoa que está te magoando e pisando no seu calo. Mas se você quer ser uma pessoa de bem, uma pessoa que verdadeiramente faz diferença nesse mundo, tenha a disposição de acreditar no que Deus pode fazer no outro, de acreditar que nessa primavera Deus pode te surpreender. Deixe-se formar pela palavra, meu irmão, minha irmã, pela palavra que hoje na primeira leitura fez uma belíssima promessa, que vai realizar, que pode realizar o que é impossível, que pode fazer rios correrem na terra seca, que pode fazer uma floresta se inaugurar, mesmo em meio ao deserto das suas emoções, dos seus afetos, da sua história. Acredite na promessa hoje feita pela palavra de Deus, pela primeira leitura. Acredite nessa promessa e deixe a palavra formar você, te educar, te dar humildade. Deixe essa palavra te levantar, essa palavra que é a palavra de Deus nesta noite. Porque a palavra de Deus, ela quer te conduzir, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, a uma experiência concreta com Deus, com a pessoa de Cristo. Ninguém sobrevive na vida de fé, de esperança, se não tem uma experiência pessoal com Deus, pessoal, sentindo-o, não conhecendo somente em palavras, mas vendo-o com os olhos, sentindo-o com o coração. E se essa experiência não é renovada, ninguém perpetua a sua fé, a sua crença. Você precisa renovar o seu encontro com Deus, você que está aqui, você que está em casa, para que você volte a acreditar em você, nas suas possibilidades e potencialidades, e para que você volte a acreditar nas possibilidades do outro, da outra, para que você também saiba partilhar o que você tem de bom. Ninguém é tão frágil e tão pobre que não tenha nada a partilhar. Quantos jovens tem aqui, quantos senhores e senhoras com talentos no coração, nos acompanhando, e às vezes talentos sepultados pela droga, pela bebida, por julgamentos e rótulos de outras pessoas. Levanta-te, meu irmão, minha irmã, deixa os rótulos que lançaram sobre você para trás, e você é muito mais do que tudo aquilo que já disseram sobre você. Você é um filho, uma filha especial, amado por Deus. Não deixe os rótulos roubarem a esperança de você para com você mesmo. Você tem valor, muito valor. Você não é qualquer coisa. Não é porque o vício entrou na sua vida que você perdeu a sua dignidade. Não, Deus te ama e vai te amar até o fim, e acreditando nele você vai ter força para vencer. Vamos ficar em pé? Vamos fazer assim, vamos renovar essa nossa experiência com Deus? Você está disposto a isso? Então vamos agora nos colocar verdadeiramente na presença de Deus. Ainda mais, já estamos no ato da Eucaristia, mas vamos voltar todo o nosso ser, nosso coração, nossa mente, a nossa alma a Ele. Coloca a mão sobre o seu coração agora, olhando para o exemplo de São Jerônimo, meditando nessa palavra que aqui nós escutamos. Repita comigo: te conhecia, Senhor. Eu te conhecia, Senhor, somente em palavras. somente em palavras. Mas hoje os meus olhos te viram. 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 E em cada passo, E em cada passo, comigo estás. comigo estás. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, nesta noite, esta noite, ter uma profunda experiência ter uma profunda experiência contigo, contigo, com o teu amor, com o teu amor,
Eu quero te sentir, Senhor. Eu quero te sentir, Senhor. Nesta noite, Nesta noite, meu Senhor e meu meu Deus, Senhor e meu Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu quero ter uma experiência contigo. eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero renovar Eu quero renovar a minha disposição a minha disposição em te conhecer mais, em te conhecer mais, em te encontrar em mais. te encontrar mais. Eu quero te ver com o meu coração. Eu quero te ver com o meu coração. Eu quero te sentir, ó Deus. Eu quero te sentir, ó Deus. Eu quero que o teu amor Eu quero que o teu amor destrua dentro de mim destrua dentro de mim os rótulos os rótulos negativos, negativos, pejorativos, pejorativos, que ao longo da minha vida que ao longo da minha vida eu fui assumindo. eu fui assumindo. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, da negatividade. da negatividade. Pode ser mais forte, você que está em casa também. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, da negatividade, da negatividade, da baixa autoestima, da baixa autoestima, de tudo que me deprecia de tudo que me deprecia e que não me e permite que não me permite acreditar em mim. acreditar em mim. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, do peso das do palavras, peso das palavras, de descrédito de descrédito que eu fui guardando no coração. que eu fui guardando no coração. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, de toda impressão negativa de toda a impressão negativa que eu fui assumindo que eu fui assumindo com relação ao meu próprio corpo, com relação ao meu próprio corpo, com relação ao meu caráter, com relação ao meu caráter, a minha história, a minha história, a minha a família. minha família. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, das compreensões equivocadas das compreensões e equivocadas negativas e negativas que eu fui assumindo que eu fui assumindo a respeito de mim mesmo. a respeito de mim mesmo. Forma-me com a tua palavra, Forma-me com a tua palavra. batiza-me com teu Espírito Santo, Batiza-me com o teu Espírito Santo. ressuscita em mim a esperança, Ressuscita em mim a esperança, o amor, o amor, o bem, o bem, a disposição em amar, a disposição em amar, em acreditar nas pessoas, em acreditar nas pessoas, em lutar pela minha reconstrução, e lutar pela minha reconstrução, em lutar pela reconstrução dos meus. e lutar pela reconstrução dos meus. Renova a minha disposição, Senhor, Renova a minha disposição, Senhor, em amar, em amar, principalmente principalmente aquelas pessoas que me são mais difíceis, aquelas pessoas que me são mais difíceis, que estão nos vícios, que estão nos vícios, que não te conhecem, que não te conhecem, que não são educadas pela sua palavra. que não são educadas pela sua palavra. Senhor, Senhor, derrama sobre mim o seu amor, derrama sobre mim o seu amor, curando-me das minhas feridas, curando-me das minhas feridas, curando a minha autoimagem, curando a minha autoimagem, formando-me com a sua palavra. formando-me com a sua palavra. Eu quero nesta noite Eu quero nesta noite ter uma experiência contigo, ter uma experiência contigo, pessoal, Senhor, pessoal, Senhor, que me transforme, que me transforme, que me ressuscite. que me ressuscite. Eu te conhecia, Senhor, Eu te conhecia, Senhor, somente em palavras, somente em palavra, mas hoje, mas hoje, mas hoje, mas hoje, mas hoje, mas hoje, os meus olhos te viram os meus olhos te viram na proclamação da tua na palavra. proclamação da tua palavra. Eu te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Educa-me, Educa-me, forma-me forma-me com a tua palavra. com a tua palavra. Erga os seus braços agora, aliás. Vamos cantar juntos essa linda canção. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram e em cada passo comigo estás. Te conhecia, Senhor. Cante isso com força, com fé. Somente em palavras. Mas hoje meus olhos te viram. Mas hoje meus olhos te viram. E
E em cada passo comigo estás. E em cada passo comigo estás. Te conhecia, Senhor, somente em palavras. Te conhecia, Senhor, somente em palavras. Mas hoje meus olhos te viram. Mas hoje meus olhos te viram. E em cada passo comigo estás. Em cada passo comigo estás. Agradável som será. Agradável som será. Se o meu viver também te agradar. Se o meu viver também te agradar. Um sacrifício de amor. Um sacrifício de amor. Com tua glória na cruz. Como tua glória na cruz. Encheu a terra. Encheu a terra. Toda a terra. Toda a terra. Adoração e vida te dou. Adoração e vida te dou. Após de ti eu seguirei. Após de ti eu seguirei. Junto a ti não temerei. Junto a ti não temerei. Grandes vales e montanhas. Grandes vales e montanhas. Atravessarei. Derramarei as minhas lágrimas. Derramarei as minhas lágrimas. Quantas vezes preciso Quantas for. vezes preciso for. Sofrerei as demoras de Deus. Sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. O meu prêmio na terra é o Senhor. Após de ti eu seguirei. Junto a ti não temerei. Junto a ti não temerei. Grandes vales e montanhas. Grandes vales e montanhas. Atravessarei. Atravessarei. Derramarei as minhas lágrimas. Derramarei as minhas lágrimas. Quantas vezes preciso for. Quantas vezes preciso for. Sofrerei as demoras de Deus. Sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. O meu prêmio na terra. Mais uma vez, após de ti eu seguirei. Após de ti eu seguirei. Junto a ti não temerei. Junto a ti não temerei. Grandes vales e montanhas Grandes atravessarei. Vales e montanhas atravessarei. Derramarei as minhas lágrimas. Derramarei as minhas lágrimas. Quantas vezes preciso for. Quantas vezes preciso for. Sofrerei as demoras de Deus. Sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. Diga comigo, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio nas suas promessas. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio na tua palavra, Eu creio na tua palavra, que é sempre que é sempre uma lâmpada para os meus pés, uma lâmpada para os meus pés, uma luz para os meus passos. uma luz para os meus passos. E nesta noite, Senhor, E nesta noite, Senhor, eu faço diante de ti eu faço diante de ti o compromisso compromisso de me deixar formar e educar de me deixar formar e educar pela tua palavra, pela tua palavra, que é o meu tesouro. que é o meu tesouro. Nela eu buscarei direção, Nela eu buscarei direção, porque eu sei porque eu sei que o Senhor sempre tem que o Senhor sempre tem uma palavra para minha vida, uma palavra para a minha vida, porque o Senhor me ama porque o Senhor me ama. e eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. O Senhor combate por mim. O Senhor combate por mim. Amém.